Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade da Química e hoje nós temos a estreia de um quadro novo no canal, o Filosoquímica. O Filosoquímica é um pouco diferente de uma aula comum, de uma aula normal. Na verdade, é um espaço para nós conversarmos um pouco a respeito de alguns pontos de química, alguns tópicos, que muitas vezes em sala de aula são deixados de lado, não são discutidos, são literalmente varridos para debaixo do tapete. Um outro objetivo é também tratar como a química está presente no dia a dia, como a química está próxima da sociedade, está próxima das pessoas, em casa, no trabalho, na rua, na natureza. Enfim, é um espaço para analisarmos todos esses pontos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre distribuição eletrônica. Mas distribuição eletrônica é um tema tão básico, tão fundamental. Os alunos aprendem a fazer distribuição eletrônica no ensino médio, alguns até no ensino fundamental. É verdade, é um assunto bem básico. Todo aluno de química deveria saber fazer uma distribuição eletrônica correta. Entretanto, tem alguns elementos que a gente não sabe explicar a distribuição eletrônica deles. Vamos lá. Como padrão, todos nós utilizamos o diagrama de Pauling, que não é do Pauling. O Pauling nunca reclamou sua autoria, apenas aqui no Brasil ele é conhecido como diagrama de Pauling. Mas, enfim, todos nós utilizamos esse diagrama que segue o princípio de Aufbau, o princípio da construção energética, onde nós colocamos primeiro os elétrons nos orbitais de mais baixa energia para fazer a distribuição eletrônica dos elementos. No entanto, alguém já parou para questionar se realmente o diagrama de Pauling está certo? Nós utilizamos ele para todos os elementos. Será que ele funciona mesmo para todos os elementos? Eu não vou entrar em discussão do mérito do diagrama de Pauling, se realmente ele funciona para todos os elementos ou não. Eu acho que essa é uma discussão que vale um outro Filosoquímica. Hoje nós vamos nos ater às distribuições eletrônicas onde ele não funciona. Os casos mais comuns, vocês já devem conhecer, é o caso do cromo e do cobre. A distribuição teórica, vamos dizer assim, distribuição pelo diagrama de Pauling, nos daria que o cromo teria a configuração do argônio, 4s2, 3d4, enquanto o cobre teria a configuração do argônio 4s2, 3d9. Essa seria a configuração seguindo o diagrama. Só que nós sabemos que a distribuição correta, e o que é o correto, o que é observado através de experimentos, nesse caso não é o 4s2, 3d4, 4s2, 3d9. É o 4s1, 3d5 para o cromo e o 4s1, 3d10 para o cobre. Como que você explica isso em sala de aula? O método tradicional, vamos dizer assim, para explicar essa distribuição é o método do orbital parcialmente preenchido, completamente preenchido. Vocês devem conhecer esse método, se não conhecem eu vou explicar aqui. Aqui nós temos os níveis de energia para o orbital 4s e 3d. No caso de distribuição do cromo, que é teoricamente 4s2, 3d4, nós teríamos essa distribuição nos orbitais. O subnível D ele é degenerado, são 5 orbitais D degenerados, e esses 5 orbitais, por definição, têm a mesma energia. Agora eu pergunto, como pode um orbital vazio ter a mesma energia do que os 4 orbitais que estão parcialmente preenchidos? São orbitais claramente diferentes, mas eles têm que ter a mesma energia, afinal são degenerados. E aí? E aí nós dizemos que na distribuição correta, a natureza se encarregou disso, vamos dizer assim, esse elétron que eu coloquei, esse elétron beta que está aqui no 4s2, na verdade ele não está aqui. Existe uma transferência interna de forma que a configuração seria essa. Esse elétron beta viria para cá, para o orbital 3d, como um elétron alfa. Eu estou utilizando o termo alfa para elétron com momento angular de spin mais meio, e beta com momento angular de spin menos meio, ou, termos mais claros, o alfa a setinha para cima, o beta a setinha para baixo. Dessa forma, nós temos agora os 5 orbitais D, todos eles parcialmente preenchidos e, portanto, iguais. Isso levaria ao equilíbrio energético, a uma maior simetria entre os orbitais, e justificando que a natureza age dessa forma, porque essa seria uma situação mais favorável energeticamente do que a anterior. O orbital S não teria esse problema, para ele tanto faz estar vazio, parcialmente preenchido ou duplamente preenchido. O mesmo raciocínio é aplicado ao cobre.
Só que dessa vez, a configuração do cobre, nós temos 4 orbitais duplamente preenchidos e um parcialmente preenchido. O que vai acontecer? Esse elétron beta sairia daqui e viria para o orbital 3D da forma como elétron beta dessa vez. De forma que todos os orbitais D estariam com configuração igual. Eu atingiria mais uma vez o equilíbrio energético. Essa explicação é muito boa, tanto é que vale muito bem para o cobre e para o cromo, e não apenas para eles, mas para os elementos de suas famílias que sofrem esse mesmo efeito. Por exemplo, se nós olharmos a configuração eletrônica do molibdênio, da prata e do ouro, ele segue a mesma tendência de sua família. O molibdênio é análogo ao cromo e a prata e o ouro são análogos ao cobre, terminam com S1D10. Só que essa explicação para por aí. Ela só consegue explicar essa distribuição anômala, vamos dizer assim, para esses 5 elementos. Os demais ela não consegue. Por exemplo, quando nós olhamos para o tungstênio está na família do cromo. Ele deveria seguir essa tendência, assim como o cromo e o molibdênio. Mas não, ele obedece à distribuição por Pauling. Então, já temos aí um problema. E para piorar, nós temos outros elementos, até uma grande quantidade, o nióbio, o rutênio, o ródio, o paládio, a platina, todos eles não obedecem ao diagrama de Pauling. E se nós olharmos a distribuição real, eu não consigo explicar por esse mecanismo do orbital parcialmente preenchido, duplamente preenchido. Além desses elementos, tem também os lantanídeos e os actinídeos. Vários deles desobedecem à distribuição de Pauling e eu não explico por esse artifício. E aí? Como que a gente explica isso em sala de aula? Como que a gente passa a informação correta para os nossos alunos? Normalmente, o que acontece em sala de aula é o seguinte. Primeiro, eu não cito esses elementos. Segundo, eu torço para que meus alunos não me perguntem sobre esses elementos. Eu deixo de lado. Caso algum deles pergunte, aí eu falo que é muito complicado, que eles são exceções à regra, que não obedecem e fica por aí. Meu aluno fica sem saber a explicação, acha que é um mistério. Eu fico sem saber a explicação, porque eu acabei não estudando, não procurei informação adequada para isso, e ficamos numa boa. E eu tenho certeza que boa parte das salas de aula, das universidades ou das escolas, agem dessa forma. O aluno fica sem saber e ponto final. Teve uma vez uma discussão no grupo no Facebook, ao qual eu participo, um grupo de professores de química, e um colega perguntou como explicaríamos a distribuição, por exemplo, eu acho que do paládio, se eu não me engano. Vários de nós, inclusive eu, escrevemos o método do orbital semi-preenchido ou duplamente preenchido. Eu lembro que eu deixei claro que isso funcionaria apenas para a família do cromo e a família do cobre, nem levei em conta o tungstênio. E que não funcionaria para outros elementos, não funcionaria para o nióbio, para o rutênio, para o próprio paládio e assim por diante. E ficou por aí, ninguém deu uma resposta. Aí um outro colega que, infelizmente, eu não lembro o nome dele, eu tentei voltar na conversa, mas não encontrei, ele falou assim, usa o diagrama de Richter-Sutter. Até então, eu nunca tinha ouvido falar no diagrama de Richter-Sutter. Você já ouviu falar no diagrama de Richter-Sutter? Eu creio que poucos tinham ouvido falar. Aí decidi entrar na internet, fazer uma pesquisa bibliográfica em uma base de dados adequada sobre o diagrama de Richter-Sutter. Para minha surpresa, eu encontrei esse artigo, que é um artigo da Química Nova, uma revista brasileira, que é um artigo escrito por professores da UFRJ, que coincidentemente eu conheço 2 deles, o professor Sérgio Machado e o professor Roberto Faria. Assisti algumas palestras deles. E eles tratam nesse artigo o uso do diagrama de Richter-Sutter como uma alternativa elegante de explicarmos a distribuição eletrônica quando o diagrama de Pauling falha, inclusive para os elementos onde o artifício do orbital semi-preenchido ou duplamente preenchido funciona. Então, vamos ver como funciona o diagrama de Richter-Sutter? Vamos ver se realmente ele é válido para explicar essas distribuições anômalas. Então, aqui nós temos o exemplo do diagrama que eu copiei direto do artigo. Como que funciona? Aqui nós temos o eixo de energia. Aqui nós temos um eixo onde indica simplesmente a carga nuclear dos elementos, nesse caso, da primeira série de transição, do escândio até o zinco. Essas curvas, na verdade, é uma interpolação de pontos, onde cada ponto é um nível de energia para 4 orbitais
desses elementos. Vamos pegar aqui o escândio, por exemplo. O orbital de mais baixa energia é o 4s-alfa. O que é o 4s-alfa? É o elétron, a energia do elétron que está no orbital 4s. Mas esse elétron tem spin alfa. É o elétron com spin para cima. O próximo orbital energético, mais energético, é o elétron que está no 4s que tem spin beta. O que significa isso? Significa que o elétron alfa e o elétron beta no mesmo orbital não têm a mesma energia. Eles utilizaram o método mecânico quântico para calcular essas energias. Infelizmente, eu não sei qual foi o método, porque o artigo original do Risch e do Sutter é um artigo do Journal Chemical Education. E nós aqui no Brasil não temos acesso a ele. Eu até pedi para que alguns amigos meus que têm contato com colegas, professores, alunos do exterior, me enviassem uma cópia, mas até agora eles não mandaram. Mas esse método utilizado com certeza não foi um método complicado. Deve ter sido um método mecânico quântico padrão, e aí que conhece um pouco de modelagem molecular, química teórica, conhece bem esses métodos. E não se espantem com essa ideia de nós termos elétrons no mesmo orbital que têm energia diferente. Eles utilizaram um método para isso que faz uma metodologia de cálculo, vamos dizer assim, que nós chamamos de irrestrito. Para resolver o hamiltoniano do sistema, seja o átomo, molécula, complexo, enfim, é utilizado um conjunto de funções de onda alfa e um conjunto de funções de onda beta completamente independentes uma da outra. Isso gera elétrons alfa e beta, que estariam a princípio no mesmo orbital, com energias distintas. Para quem não está acostumado com isso, isso pode parecer estranho, mas não é. Esse método é utilizado hoje pela comunidade científica, hoje já há muito tempo. Ele é bem aceito. Ele faz parte dos métodos utilizados de mecânica quântica para determinar a estrutura eletrônica, utilizado nas principais revistas do mundo. Então, embora o artigo original seja de 88, é um método utilizado ainda hoje, é bem aceito e faz parte da pesquisa química de ponta. E o método utilizado pode até ser considerado de uma exatidão mais adequada do que o próprio diagrama de Pauling. Então vamos lá. Aqui nós temos a energia do elétron alfa no orbital 4s, a energia do elétron beta no orbital 4s, a energia do elétron alfa no orbital 3d e a energia do elétron beta, ou dos elétrons beta, do orbital 3d. Notem que para o escândio, o 4s tem energia menor do que o 3d, como descreve o diagrama de Pauling. No entanto, o mesmo não acontece com o zinco. Se vocês perceberem aqui, a curva do 3d alfa no zinco é mais baixa. Isso significa que a energia do orbital 3d do zinco é mais baixa do que do 4s. Isso não está de acordo com o diagrama de Pauling. Mas o método é mais adequado. E vamos ver que ele funciona até melhor do que o diagrama de Pauling para descrever a distribuição eletrônica experimental desses elementos. Percebam também uma característica muito comum, que todos eles têm sua energia diminuída conforme nós aumentamos a carga nuclear. É razoável. Como nós aumentamos a carga nuclear, os orbitais sofrem maior influência do núcleo, ficam mais atraídos por ele e, portanto, são mais estabilizados. Entretanto, se vocês perceberem, a velocidade, vamos dizer assim, de estabilização dos orbitais 3d é maior do que a do 4s. Eu vou tentar reproduzir essa figura aqui do lado. Não vai ser uma cópia exata, mas eu acho que fica melhor a visualização. Aqui nós temos os elementos, em cima tem um número de elétrons, considerando os elétrons do orbital 4s e do 3d. Portanto, no escândio eu tenho 2 do 4s, 1 do 3d, então eu tenho 3 elétrons. E no zinco são 10 do 3d, 2 do 4s, portanto 12. Essa curva em vermelho aqui mostra a curva do 4s-alfa. A energia diminui conforme aumento a carga nuclear. O 4s-beta são elétrons mais energéticos, porém com a mesma tendência. Notem que o 3d, tanto alfa quanto beta, chega num determinado ponto que a energia deles passa a ser menor do 4s. A velocidade, eu já utilizei esse termo, não é o mais adequado, mas a velocidade de estabilização para o 3d é maior do que a do 4s. Uma explicação bem razoável para isso
é o fato do orbital 3D estar mais próximo do núcleo. Estando mais próximo do núcleo, conforme a carga nuclear aumenta, ele sofre uma influência maior. Aqui no escândio, eles estão num ponto tal que tem maior energia que o 4s, mas no zinco, a carga nuclear efetiva é tão elevada que atrai mais fortemente esses elétrons e eles, portanto, são mais estáveis do que o 4s. E aí vamos utilizar o diagrama de Richter-Sutter para ver se realmente ele consegue descrever a configuração eletrônica desses elementos. Vamos pegar aqui, por exemplo, um elemento que não tem a configuração anômala. Vamos pegar aqui o vanádio e fazer a distribuição eletrônica do vanádio. Vou colocar aqui embaixo. O vanádio tem 5 elétrons e vamos tentar distribuir esses 5 elétrons. Vamos seguir o princípio de Aufbau, ou seja, o princípio da construção. Vamos colocar os elétrons primeiro nos orbitais de mais baixa energia. Então vamos lá. Lembrando que um orbital 4s-alfa só pode ter um elétron, porque o orbital 4s tem 2 elétrons, mas alfa é apenas 1. O 4s-beta também é apenas 1. Só que o 3d, o alfa pode ter até 5 elétrons, e o beta pode ter até 5 elétrons. Então vamos lá, eu tenho 5 elétrons a distribuir. Um vai ficar aqui no 4s-alfa, eu tenho mais 4. O próximo orbital de mais baixa energia é o 4s-beta, então aqui eu também vou deixar um elétron. Já joguei 2 elétrons aqui, faltam 3. O próximo orbital é um 3d-alfa. O 3d-alfa pode conter até 5 elétrons. Eu tenho apenas 3 para colocar, vou colocar os 3 aqui no 3d-alfa. De forma que a configuração do vanádio vai ser 4s, quantos elétrons? 2, um alfa e um beta. E 3d, quantos elétrons? 3. 4s2, 3d3, seguindo a distribuição do diagrama de Pauling. Então, o diagrama de Richter-Sutter consegue chegar à mesma conclusão do diagrama de Pauling. Mas onde o diagrama de Pauling falha? Vamos ver aqui o caso do cromo. No caso do cromo, nós temos 6 elétrons, vamos colocar 1 aqui no 4s. E notem, agora o próximo orbital de mais baixa energia é o 3d. O diagrama de Pauling não consegue prever isso, mas o método utilizado pelo Richter-Sutter consegue. E aí, esse orbital pode conter até 5 elétrons. O cromo tem 6, eu já coloquei um aqui, os outros 5 podem ser adicionados tranquilamente no 3d-alfa. Então, qual é a configuração do cromo pelo diagrama de Richter-Sutter? 4s1, 3d5. Conseguindo, então, interpretar ou chegar à mesma conclusão da distribuição anômala do cromo, sem utilizar o princípio do orbital semi-preenchido, parcialmente preenchido. Funciona para o cobre? Vamos ver. No caso aqui do cobre, perceba que o orbital de mais baixa energia é o 3d-alfa. O cobre tem 11 elétrons a serem distribuídos. Então, vou colocar primeiro 5 aqui. O próximo é o 4s-alfa, só cabe 1, então vou colocar 1. O próximo orbital é um 3d-beta, que cabe em 5 elétrons. O cobre tem um total de 11, já adicionei 6, sobram 5 que estarão nesse orbital 3d-beta. Então, a configuração eletrônica para o cobre vai ser 4s, eu tenho um único elétron, que é alfa, 4s1, 3d, 5 elétrons alfa, 5 elétrons beta, 3d10. Percebo, então, que o método utilizado foi eficiente para descrever a configuração tanto do cromo quanto do cobre. Isso funciona para os outros elementos? Vamos olhar aqui o segundo período de transição. No segundo período de transição é onde nós temos o maior número de elementos que não obedecem o diagrama de Pauling. Então, vamos reproduzir aqui. Vale o mesmo esquema, o número de elétrons aqui em cima corresponde ao número de elétrons S mais o número de elétrons D. Temos a curva do orbital, só que agora é o 5s. Temos o 4d. A única diferença é que aqui o 4d ele sofre uma maior influência do núcleo mais rapidamente. Eles diminuem a sua energia mais rapidamente em relação ao 4s. Então, o momento onde existe o cruzamento de energias é antecipado quando comparado no primeiro período de transição. E vamos ver. Os primeiros casos que obedecem à regra do orbital semi-preenchido, parcialmente preenchido, é o caso do molibdênio e da prata.
Vamos fazer a distribuição deles. Molibdênio. Eu tenho 6 elétrons. Vou colocar 1 aqui no 5s-alfa. E o próximo já é o 4d-alfa. Eu tenho 6, já coloquei um aqui. Vou restar 5 para colocar no 4d-alfa. Configuração dele, 5s1, 4d5. E a configuração da prata? Bom, a prata segue o mesmo esquema. Eu tenho 11 elétrons. O de mais baixa energia é um 4d-alfa, então vou colocar 5 aqui. Depois é o 4d-beta, eu vou colocar 5 aqui também. E depois é o 5s-alfa, onde eu vou colocar apenas o último elétron que falta. Configuração 5s1, 4d10. Notem que, por esse diagrama, eu vejo que a energia do 4d é mais baixa que a do 5s. Ah, mas o diagrama de Pauling diz o contrário. O diagrama de Pauling não está muito adequado. Afinal, ele é um padrão utilizado para todos os elementos, mas não são todos os elementos que seguem aquele diagrama. Como disse, esse resultado é mais confiável do que o do diagrama de Pauling. Aí, bom, nós conseguimos explicar o molibdênio e a prata, que eu explicaria pelo método do semi-preenchido ou duplamente preenchido. Mas e os outros? Será que o diagrama de Richter-Sutter consegue explicar? Então, vamos ver o caso aqui do nióbio. O nióbio tem 5 elétrons. Eu vou colocar 1 no 5s-alfa e eu vou colocar os outros 4 já no 4d-alfa. Daqui é o próximo orbital de mais baixa energia. Vou colocar os 4 aqui. De maneira que o nióbio vai ter configuração 5s1, 4d4. Se vocês olharem aqui, idêntica à distribuição experimental, distribuição real do nióbio. Um outro elemento, o rutênio. Rutênio já são 8 elétrons. Vou colocar os primeiros 5 elétrons de cara no 4d-alfa, que é o orbital de mais baixa energia. Depois eu coloco um elétron no 5s-alfa. Já distribuí aqui, portanto, 6 elétrons dos 8. Sobram 2, que vão entrar em qual orbital? Nesse azulzinho aqui, no 4d-beta. Então eu vou colocar 2 elétrons aqui, de forma que a distribuição do rutênio vai ser 5s1, 4d, eu tenho 5-alfa, 2-beta, 5d7. O ródio. O ródio é bem parecido, só tem um elétron a mais. Vai vir 5 para o 4d-alfa. 1 vai ficar aqui no 5s-alfa. E os outros 3 que restam vão ficar no 4d-beta. Vou colocar os 3 aqui. De forma que o ródio vai ter configuração 5s1, 4d8. E o paládio? O paládio que é 4s0. Eu consigo chegar a essa conclusão com esse diagrama? Vamos lá. 10 elétrons. 5 elétrons no 4d-alfa. O próximo orbital de mais baixa energia já é o 4d-beta. Ele tem menos energia do que o 5s-alfa, onde eu vou colocar, portanto, os outros 5 elétrons. Como fica, então, a configuração do paládio? Eu escrevo 5s0, porque não tem nenhum elétron no orbital s, e coloco 4d10, seguindo a distribuição experimental. Agora eu notei um erro aqui. Eu acho que veio do Ctrl+C, Ctrl+V. A única distribuição que está correta é a da prata, que é 5s1, 4d10. O restante aqui tem que adicionar um nível. Todo mundo que está aqui 4s1, na verdade, é 5s1. E todo mundo que está 3d alguma coisa, na verdade, é 4d alguma coisa. Mas o número de elétrons estão corretos. Então, pessoal, percebemos que o diagrama de Richter-Sutter funciona para os elementos do segundo período de transição. Também funciona para os elementos do terceiro período de transição. Aqui nós temos o tungstênio, que obedece o diagrama de Pauling. E isso é previsto pelo diagrama de Richter-Sutter, além do ouro e da platina. Eu não vou fazer distribuição eletrônica deles, eu acredito que vocês já confiam em mim, já verificaram que o diagrama funciona. De qualquer forma, aqui está a posição de cada nível de energia. Caso depois você queira fazer a distribuição aí na sua casa para ver se funciona, fica à vontade para fazer. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês.
Primeiro, que o diagrama de Pauling ele não é um parâmetro imutável, perfeito, que serve para todos os elementos. Não, ele tem suas falhas. E o melhor, existem métodos mais adequados, capazes de explicar a distribuição eletrônica de uma forma racional, uma forma baseada na pesquisa científica que oferece uma explicação sensata para essa distribuição eletrônica. O diagrama de Richter-Sutter está aí para isso. Mas vocês já ouviram falar o diagrama de Richter-Sutter? Eu nunca tinha ouvido falar. Não tem nos livros. Um ou outro livro talvez, mas um livro como Atkins, que é uma referência primária em química inorgânica, sequer cita esse diagrama. Esse é um ponto a se pensar. Nós, como professores, procuramos a resposta para esses problemas na hora de ensinar os nossos alunos? Ou estamos simplesmente restritos aos livros? Se não tem no livro, eu não sei. Existe uma grande quantidade de artigo publicado na literatura diariamente que traz informações valiosíssimas que devemos passar para os nossos alunos em sala de aula. Isso no começo da graduação. Não é que estejam muito imaturos, não. Não menosprezem a capacidade intelectual dos seus alunos. Cabe a nós, professores, procurarmos o que tem de novo, o que tem sido produzido novo hoje e passarmos isso para os nossos alunos. Os outros países, isso é comum. Parte do curso é baseada em artigos que estão em andamento. Nós aqui estamos muito restritos a livros. Se não tem no livro, eu não sei. E como professores, principalmente professores universitários, nós não podemos fazer isso. Se você for um aluno de licenciatura e almeja um dia ser professor universitário, não crie esse vício. Desde hoje, comece a fazer pesquisa na literatura. É fácil, você não precisa ir numa biblioteca. Você consegue fazer isso de casa. E isso vai aumentar muito o seu conhecimento, vai ser um diferencial na sua formação. Se tiver algum professor, principalmente, eu estou citando o professor universitário, mas essa postura, esse espírito é válido para qualquer professor, do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Eu estou falando professor universitário porque esse assunto cabe à graduação, não caberia ao ensino médio, mas o espírito também é válido no ensino médio. Nós temos que estudar, não temos que ficar parados no tempo. Então, se tiver algum professor universitário que esteja assistindo esse vídeo, comece a aplicar o diagrama de Richter-Sutter nas suas aulas, ou pelo menos cite aos alunos, indique a referência, eu vou deixar o link aqui na descrição, indique a referência para que ele venha ler e chegar às suas próprias conclusões. Se você for um aluno e perceber que seu professor não sabe como explicar a distribuição do paládio, do rutênio, do ródio, e você viu esse vídeo, indique esse vídeo para ele, ou pelo menos indique a referência para ele. Não é petulância da sua parte, pelo contrário, o professor vai te agradecer por essa informação extra. E essa ideia do Filosoquímica, tratar de pontos que, às vezes, em sala de aula, são jogados para baixo do tapete. Eu, obviamente, não sei a resposta de tudo, mas aquilo que eu sei que é jogado para debaixo do tapete, mas que eu conheço a resposta, eu vou tratar aqui no Filosoquímica. A participação de vocês, pessoal, é fundamental para o crescimento desse quadro. Deixe aqui suas dúvidas sobre algum ponto da química ou mesmo da física. Eu não garanto que eu vou saber a resposta. Se eu souber, eu gravo um vídeo. E deixe também seus comentários sobre o que vocês acharam desse quadro, se vocês gostaram, se não gostaram, se acharam que eu falei besteira, que eu falei demais. Deixe sua crítica, sua sugestão, seu elogio, se for o caso, que vai ajudar muito no crescimento desse canal. E no mais, como sempre, por favor, deem um like no canal se vocês gostaram, compartilhem o vídeo, indiquem aos seus alunos, seus colegas, seus professores. Se for novo na Universidade da Química, se inscreva e não deixe de acessar o nosso site, o www.universidadedaquimica.com.br. Em breve eu devo fazer um artigo tratando sobre o diagrama de Richter-Sutter e vou deixar lá no site. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima do Universidade da Química.